Nós partiremos agora para o segundo painel desta manhã, desse dia, que é a identificação como instrumento de combate ao desaparecimento de pessoas. Hoje, inclusive, já como falado pelo senhor Célio, dia 30 de julho, é o Dia Internacional de Combate ao Tráfico de Pessoas, uma data que nos convida à reflexão sobre a importância de políticas públicas voltadas à proteção da vida e da dignidade humana. O desaparecimento de pessoas e o tráfico humano estão muitas vezes interligados à identificação civil segura e é uma ferramenta essencial no enfrentamento a esses crimes, permitindo, assim, recorrer trajetórias, proteger vulneráveis e garantir acesso a direitos fundamentais. Nós tratamos do tema sério, assim, com seriedade, mas também tratamos o tema sério com alegria. E, por isso mesmo, nós temos a satisfação de convidar ao palco 4 crianças, filhas de policiais do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daut, o IRGD, para receberem suas carteiras de identidade nacional, assim, entregues oficialmente pelas mãos do diretor do IRGD, Fernando Costa Azevedo, e também do secretário de Governo Digital, senhor Rogério Mascarenhas. Portanto, queremos, neste momento, convidar os dois para virem ao palco para fazerem a entrega das crianças que já estão aqui à frente. Como eu disse, são filhas de policiais do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daut, para receber, então, as suas respectivas identidades. Deixa eu para fazer a foto. É intransferível. Tá aí. Temos mais um também para receber assim. Então, agradecemos ao senhor Fernando Costa Azevedo, também ao senhor Rogério Mascarenhas e, claro, as crianças, neste momento, recebendo as suas respectivas sim, e com certeza também aos pais, como eu disse, são crianças, filhas de policiais do Instituto de Identificação IRGD. E retomando aqui o nosso próximo painel, identificação como instrumento de combate ao desaparecimento de pessoas, nós temos a satisfação de convidar para este importante painel a senhora Fernanda Baldo. Ela é oficial de proteção do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Convidamos também o diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil de Pol PCSP, Marcelo Jacobuzzi.
Temos a satisfação em convidar também o conselheiro da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, Geórgio Tomelin. Convidamos a senhora Lilian Sintra de Mello, ela que é secretária nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Senhora Tula Vieira Brasileiro, coordenadora geral de promoção do Registro Civil de Nascimento, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Também convidamos para a mediação que será realizada pelo senhor Hudson Vinícius Mesquita, diretor de Identidade Digital da Secretaria de Governo Digital. E com a palavra, o senhor Hudson Vinícius Mesquita. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Prazer o convite, poder moderar esse painel num assunto que é tão urgente, ao mesmo tempo tão crítico para a gente, né? Falar da identificação enquanto instrumento para combate ao desaparecimento das pessoas. A gente teve a feliz coincidência de ter esse painel justamente no dia em que a ONU definiu como Dia Mundial de combate ao tráfico de pessoas. Então, se a gente combinasse, daria tão certo falar desse assunto justamente nesse dia. Esse que é um problema tão complexo e tem várias variáveis envolvidas, questões sociais, questões institucionais e, mais recentemente, tecnológicas. É um dos ambientes onde a gente tem tido mais problemas, tem sido mais explorado para o tráfico de pessoas, são as redes sociais hoje. A gente acabou vendo esse assunto de forma recorrente na nossa unidade de abertura, no painel anterior, muito com esse foco das crianças, né? Mas quando a gente está falando de tráfico de pessoas, a gente está falando aí de onde 80% das pessoas que sofrem desse problema são mulheres. Então, para além de troca de crianças, vendas de bebês, a gente está falando de trabalho escravo, a gente está falando de retirada ilegal de órgãos, a gente está falando de cárcere privado, enfim, é um problema muito mais complexo. Então, já é nesse cenário que a gente tem aqui hoje 5 convidados para a gente explorar um pouco, visões diferentes, perspectivas diferentes sobre esse problema. A gente vai ter aproximadamente 15 minutos de apresentação para cada um, para a gente explorar o assunto. Não fujam para o almoço antes da gente terminar. Esse nosso painel é que vai avançando um pouco ali no horário do almoço, mas é um assunto super importante para a nossa discussão aqui da carteira de identidade. Então, sem mais delongas, eu gostaria de já dar início à apresentação dos nossos painelistas, e começando com a Fernanda, por favor. A palavra é toda sua. Eu tenho um passador de slides? Bem, meu nome é Fernanda Baldo, eu sou oficial de proteção ligada ao Programa de Proteção a Vínculos Familiares do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é uma organização neutra, imparcial, que trabalha tanto em contextos de conflito armado, como, pensando na nossa região, na América Latina, e no escopo da nossa delegação regional que cobre Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, a gente está lidando com as consequências da violência armada, de outras situações de violência. Aqui no Brasil, a gente trabalha, temos escritório em São Paulo, em Fortaleza, nossa delegação regional fica em Brasília, temos um escritório de comunicação na Argentina, mas cobrimos toda essa área que está em azul escuro, mas com respostas, mas com uma ação responsiva sobre demanda. Então, já tivemos escritório no Rio, já tivemos escritório em Boa Vista, e nosso papel é de suporte a autoridades para o tema, com recomendações internacionais e facilitação do diálogo, a partir da nossa experiência no mundo inteiro de situações análogas de desaparecimento, tanto em contexto de conflitos armados, ou seja, de guerras, como em outras situações de violência que acabam acarretando em resultados em que o desaparecimento de pessoas é uma das consequências da violência.
Estou vindo aqui como oficial de proteção que responde ao Programa de Pessoas Desaparecidas em São Paulo, mas estou representando meu colega Frederico Mamed, que é o nosso coordenador forense e que fica disponível para outras oportunidades. Eu queria falar um pouco sobre as linhas de atuação do CICV, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, no tema de desaparecimento de pessoas. Muito em linha também com a legislação nacional, a gente trabalha com 3 frentes principais. Então, o apoio, a idealização e a sistematização de informações a respeito de serviços multidisciplinares e referenciados que podem lidar com as consequências para essas famílias do desaparecimento nas suas múltiplas necessidades, então, necessidades de saúde física, mental, de reparação, de memória, econômica, necessidades de saber, de assistência social, de meios de vida. Um segundo pilar desse trabalho, que é o diálogo com a população afetada, ou seja, com os familiares de pessoas desaparecidas, através do fortalecimento, da criação de capacidades dentro dessas associações de familiares, a partir do entendimento de que esses familiares afetados devem ocupar uma posição de centralidade nesse diálogo e definição de políticas. E o terceiro pilar, que é o pilar que eu quero focar a minha apresentação hoje, que é o aperfeiçoamento de mecanismos de busca, Ou seja, as pessoas que estão desaparecidas, elas têm que ser buscadas e, para tanto, uma integração maior das informações, a gestão de dados, técnicas de investigação e a própria gestão forense de uma maneira mais integrada, e que esses diversos entes se conversem, também é um dos objetivos do trabalho do CICV no Brasil e no mundo. No Brasil, a gente tem trabalhado com a pauta de pessoas desaparecidas e suas famílias desde 2014, sistematizando primeiro e fazendo uma avaliação de necessidades das famílias dos desaparecidos da Vala Perus, no regime militar. Isso virou um relatório que se chama Naquela Mesa Está Faltando Ele. Isso foi um relatório publicado há 10 anos atrás. E uma derivação também para um trabalho que a gente chama de outras situações de violência, que derivou um relatório que a gente trabalha como égide, até hoje, que se chama ainda, essa é a palavra que mais dói, que foi uma avaliação de necessidades qualitativa com familiares de desaparecidos de São Paulo. Essas publicações estão disponíveis no site do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, e, a partir dele, a gente sistematizou um conjunto de necessidades que funcionam. A gente tem essa figura da espiral, mas que podem, são necessidades que se afetam mutuamente. Você pode pensar no indivíduo com setas concêntricas, com essas necessidades que a gente sistematizou como necessidades de saber, necessidades de saúde física e mental, necessidade de reconhecimento, tratamento igualitário e justiça, necessidades econômicas e necessidades jurídicas e administrativas. Estamos acompanhando e apoiando esse processo de resposta do poder público a essas necessidades. A gente entende que muito foi feito nessa caminhada, mas que essa caminhada ainda continua com muitos desafios pela frente. Pensando no tema desse painel, falando um pouco sobre a gestão de óbitos para o caso do desaparecimento, eu vou me focar aqui nesse conjunto de necessidades, na necessidade de saber, que é sempre a primeira necessidade que a gente identifica, é a necessidade que aparece imediatamente quando o familiar se depara com uma situação de desaparecimento no seu núcleo familiar. E o que essa necessidade de saber nos diz? Que essa família tem a expectativa de localização da pessoa desaparecida, viva ou falecida, o anseio de que a investigação esclareça a situação, caso o familiar não seja encontrado vivo, ou seja, que seja compreendido que foram tomados todos os passos na investigação
para que se saiba do paradeiro até a medida, né, havendo uma resposta ou não, mas que essas diligências foram tomadas e o caso foi investigado, e que, nesse procedimento de investigação, que o familiar tem a sensação e tem um canal que esse processo de investigação foi eficaz, que explorou todas as hipóteses, que não, né, que trabalhou a partir de fatos e evidências, e que esse processo é contínuo e acessível, ou seja, que haja um canal de comunicação entre a família e aí as polícias, mas entendendo que as polícias são e a Polícia Civil é um dos braços da investigação, né? A gente tem polícia técnico-científica. Aqui em São Paulo a gente tem um processo sui generis no Brasil, que é a Divisão de Localização Familiar e Busca de Pessoas, que está ligada à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, que faz uma busca administrativa. Então, quando a gente qualifica, né, o direito de saber, a gente está falando sobre esses 3 objetivos maiores. E aí, seguindo no tratamento de proteção de pessoas falecidas e seus familiares, a gente entende que o desaparecimento de pessoas é um problema humanitário grave global e nacionalmente, e que, no Brasil, apesar de não haver uma sistematização de dados concretos, de quantitativo, de qual é o passivo de casos de pessoas falecidas não identificadas e das pessoas falecidas identificadas, mas não reclamadas, temos evidências concretas de que há um passivo de casos que merece ser analisado, e que, dentro desses casos de pessoas falecidas ou não identificadas, ou seja, aquele que não teve uma identificação nem por arcada dental, nem por impressão digital, nem por DNA, e aquelas pessoas que a gente fala de falecidas identificadas, mas não reclamadas, ou seja, em que houve uma identificação nos serviços forenses, no IML, por exemplo, mas que a família não conseguiu ser localizada e não conseguiu recuperar, né, reclamar esses restos mortais. A gente entende que, dentro desse rol, pode haver e deve haver pessoas que estão reportadas como desaparecidas. E esse é um ponto importante quando a gente fala de um documento de identificação nacional, porque nem todos os estados aderiram ao LEAD, né? Não há uma integração dessas informações das carteiras de identidade que foram emitidas nos diversos estados, que podem dar um confronto automático, né? A gente ainda não tem essa realidade no Brasil. É muito animador né, fazer parte dessa realidade e testemunhar uma carteira de identidade nacional, mas é super importante também que a gente pense nesses casos passivos, ou seja, o que aconteceu de hoje para trás, que precisam também ser lidados, processados, e que se esgote esse esforço para a identificação. Né? E aí esses restos mortais não identificados ou não reclamados estão aí entre IML, hospital, cemitérios e locais de enterro não oficiais, que vira e mexe a gente recebe notícias dos cemitérios ilegais, né, que também precisam ser lidados e terem esses dados processados. Né? Eu não tenho muito tempo, então, só para falar que o CICV apoia as autoridades nesses pontos da identificação, ou seja, busca, localização, recuperação, identificação e restituição dos restos mortais, e que, no Brasil, o CICV apoia as autoridades nesse processo. Né? O CICV não faz a substituição de uma capacidade técnica que o Estado tem todas as condições de fazer. A gente tem algumas iniciativas, seja na Colômbia, com recuperação, ou nas Malvinas, com recuperação, identificação e restituição, mas, no Brasil, a gente, né, mantém um diálogo com as autoridades para sensibilização, promoção e divulgação de boas práticas,
práticas, apoio técnico, marco legal, intercâmbio de desenvolvimento de capacidades locais e assistência. Né? Então, a gente fala de atividades peer-to-peer, ou entre pares, né? Às vezes levando autoridades daqui para conhecer autoridades de estados que também têm uma organização federativa e desafios no processo de identificação parecidas, como a Colômbia, ou mesmo o México. E falar desse tema é super importante em São Paulo, na etapa São Paulo do Congresso, porque os números em São Paulo são sempre muito superlativos, né? Porque é um estado gigante, então, ainda que per capita não seja o primeiro lugar, em números absolutos, São Paulo sistematicamente ocupa o primeiro lugar dos casos de pessoas desaparecidas. Nesses últimos 2 anos, houve um estreitamento entre o número de pessoas desaparecidas e o número de encontros, mas, ainda assim, esse patamar se mantém ao longo dos anos. Né? Então, 1/4, pensando que em torno de 20 mil desaparecimentos por ano, dos 80, são em São Paulo, dos 80 que o Brasil registra ano a ano. Né? Houve um arrefecimento na pandemia, mas, de novo, uma retomada desde que, né, houve uma abertura. E aí eu quis identificar aqui alguns desafios, né, para a própria gestão dos serviços forenses. Então, como está muito organizado de maneira estadual, não há diretrizes nacionais robustas para normatizar os serviços forenses. É um país federativo, então os próprios estados possuem seus serviços forenses e com nível não uniforme de segmento de ações de diretriz, a própria organização desses serviços forenses difere. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a Polícia Técnico-Científica é uma polícia independente, mas em outros estados, como Rio de Janeiro, os serviços forenses estão abaixo à Polícia Civil, por exemplo. E acho que 2 pontos que eu queria destacar é a noção de identificação meio vis-à-vis a identificação fim, ou seja, a identificação não é só um meio para a solução de crimes, mas a identificação pode ser um fim em si mesmo, quando se localiza uma pessoa desaparecida. E acho que há um sucesso nesse sentido, de, né, uma mudança de percepção, e de que os órgãos periciais, né, têm um enfoque na resolução de crimes, mas que a identificação de uma pessoa desconhecida, que eventualmente pode estar desaparecida, apresenta uma sobreposição de aspectos humanitários, administrativos, cíveis e, eventualmente, criminais, pensando que uma localização de uma pessoa desconhecida pode, identificar uma pessoa que tem um boletim de ocorrência de desaparecimento aberto, e quanto maior a integração desses sistemas no nível interestadual, mais sucesso nessa empreitada, né? Porque a localização ela abre para as 27 unidades da federação, mas a identificação de uma pessoa desconhecida também pode prevenir um desaparecimento, no sentido de que a família é informada, localizada, antes que esse caso precise virar um desaparecimento, ou ser registrado como um BO de desaparecimento. Outro desafio que eu gostaria de identificar é esse fluxo, né? Alguns desafios na capacidade técnica dos órgãos de saúde de coletar os dados pós-mortem para a identificação futura, seja pensando em diretrizes, em protocolos para que essa informação seja mais fidedigna, seja mais facilmente lidada pelos órgãos de identificação. E aí a gente está falando aí, né, de um quebra-cabeça que envolve várias partes: pessoas falecidas, autoridades, serviços forenses e famílias, e que uma solução para esse quebra-cabeça ser resolvido né, uma padronização maior dos procedimentos de sistemas integrados, uma interoperabilidade dos dados. Já me encaminho para o encerramento, mas uma interoperabilidade dos dados para que esses sistemas conversem. A gente fala de entregas que a gente acompanha também com ansiedade, que sejam entregues no Cadastro Nacional e o Banco Nacional de Amostras Genéticas, e também
uma equalização aí de capacidades estruturais e técnicas, inclusive no âmbito interestadual. E aí a gente fala, né, de uma necessidade de maior coordenação e instrumento de compartilhamento de informações. Nosso desafio é colocar todas essas peças juntas para que elas se conectem, pensando que, né, ainda que a gente possa trabalhar no terreno, identificar essas necessidades, as diferentes capacidades entre unidades da federação, uma diretiva nacional que unifique, que construa capacidades de uma forma a facilitar a comunicação e a interoperabilidade de sistemas, precisa ser feita num âmbito macro, né? Acho que alguns pontos que eu queria colocar, que eu ainda não falei nos slides anteriores, é que existe uma normativa que esgote as alternativas de identificação de pessoas falecidas não identificadas e protocolos para sua disposição final que garantam a possibilidade de localização dos restos mortais, ou seja, uma normativa que regule o direito das pessoas a serem identificadas, mas que também esses restos mortais de pessoas não identificadas, né, que sejam destinados a um enterro, como pessoa não identificada, sejam possíveis de ser rastreados, que não se percam aí na gestão de cemitérios, para que, numa eventual identificação, esse material possa ser restituído para as famílias. E, portanto, a gente, né, fala a proteção contra a destruição de restos mortais não identificados, porque essa é uma realidade, né, de vira e mexe os cemitérios muito cheios de vamos incinerar os não identificados, né, que é essa palavra aqui politicamente correta, os indigentes. Então, a proteção desse material, um fluxo padronizado da saúde para a secretaria, né, para a identificação de pessoas não identificadas pelas secretarias de segurança pública. E a gente está falando, né, da revisão dos casos passivos. De novo, eu faço esse ponto, né? O CICV trabalha com um conjunto de famílias que estão buscando alguns, né, buscam seus filhos há 30, 40, 20 anos atrás, no momento em que, por exemplo, essas crianças desapareceram e o único documento que elas tinham era um documento sem foto, sem digital, que é a certidão de nascimento, né? Então, o que a gente está fazendo para o futuro é ótimo, esse é o caminho, mas sem esquecer que tem um passivo de casos não analisados e que há um contingente de pessoas desaparecidas que tem uma documentação muito escassa, né? E aí a gente fala integração das informações dos autores envolvidos na gestão de óbito. Então, nessa miríade de instituições que compõem a gestão de óbitos, IML, Laboratório de Genética, cemitérios, a Delegacia de Homicídios que eventualmente vai localizar um caso, os institutos de identificação, mas e hospitais também que podem ter pessoas desaparecidas que estão vivas, mais acamadas, em estados do vegetativo, a Delegacia de Desaparecidos, os SVOs, que vão tratar de falecimentos por causas naturais, o Ministério da Saúde com a gestão de óbitos e as secretarias de assistência social dos municípios, que, em alguns casos, gerem os cemitérios, né? E aí, voltando para o nosso ponto das famílias, né, eu acho que um sistema integrado evita que as famílias que também empreendem o seu próprio processo de busca não precisem bater em todas essas portas, né, da gestão, tanto da gestão de óbitos, mas também da gestão de informação administrativa que possa acusar o paradeiro do familiar que eles buscam, né? Uma integração desses sistemas é também uma resposta ao direito de saber dos familiares de pessoas desaparecidas. Eu encerro por aqui e agradeço pela participação. Obrigada. Fernanda, muito obrigado pela exposição. Primeiro, parabéns pelo trabalho do CICV. Eu acho que tem muito dado e muito estudo que é relevante para essa discussão. Eu acho que a sua fala reforça muito o quanto esse modelo de trabalho da SIM, onde necessariamente a gente precisa trabalhar junto vários entes, quando a gente está falando de pessoas desaparecidas, isso fica mais forte, né? A gente está falando do terceiro setor, está falando do público, do privado, a gente está falando do mesmo cidadão em diferentes contextos, então, se não tiver essa atuação conjunta,
de fato, a gente não vai conseguir avançar com essa pauta, né? E o trabalho do CICV ele é fundamental para isso. A gente tem muita informação rica para essa discussão. Antes da gente avançar para os nossos outros painelistas, acho que o Mark tem um convidado especial aí para a gente. Tem sim, senhor Hudson. Antes de darmos sequência ao nosso painel, convidamos, neste momento, o investigador de polícia, José Marcelo Justino, para uma breve apresentação sobre a cartilha de identificação humana para pessoas desaparecidas, material elaborado para orientar famílias e profissionais sobre os procedimentos e instrumentos legais disponíveis diante do desaparecimento de pessoas. Uma contribuição importante, né, para este debate, especialmente neste dia 30 de julho, Dia Internacional de Combate ao Tráfico de Pessoas. O senhor José Marcelo Justino é investigador de polícia, encarregado da Central de Liberação e Confronto Datiloscópico e do Programa de Poupa Tempo. Ele também é especialista em polícia judiciária e o sistema de justiça criminal pelo Curso Superior de Polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Especialista em Direito Constitucional, mestre em Direito Médico e doutorando em Sistema Constitucional de Garantias de Direitos, ITE, Bauru. Portanto, neste momento, com a palavra, o senhor José Marcelo Justino. Bom dia a todos. Inicialmente, minha nominata é em agradecimento a Vossa Excelência, ao diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo, o Dr. Marcelo Jacobucci, e em nome do digníssimo delegado de polícia, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, também cumprimento o grupo de pesquisa a qual eu faço parte de Direito Médico, lá no mestrado de Direito Médico da Unisa, e gostaria de consignar que cada um dos senhores, cada uma das senhoras representam um pilar fundamental para a construção de um Estado e uma sociedade mais livre, justa e solidária. Com profunda honra que me dirijo a todos e a todas para abordar um assunto que toca no coração de milhares de famílias brasileiras, que é a identificação como instrumento no combate ao desaparecimento de pessoas. Esta é, sem dúvida, uma das missões mais nobres da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Estamos aqui para apresentar uma iniciativa que representa um gigantesco alento para a nossa sociedade, mas principalmente para aquelas famílias que sofrem com o drama e a angústia de terem a ausência de um parente desaparecido. Discorro sobre um drama que nos une e gostaria de iniciar com uma pergunta que ecoa nos corações de mais de 350 mil famílias brasileiras, que nesse exato momento, são mães que perguntam: onde está o meu filho? Onde está a minha filha? Mas, para entender a dinâmica desse fenômeno social, é necessário saber a definição do que é uma pessoa desaparecida. E a Lei 13.812, do ano de 2019, nos traz um conceito com precisão científica, definindo que uma pessoa desaparecida é todo ser humano que o paradeiro é desconhecido, independentemente da causa, e até que a sua identificação e recuperação sejam confirmadas por vias físicas ou científicas. É necessário também saber, e reiterando a coordenadora Fernanda, o tamanho desse problema. E, para isso, eu trago as informações do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado no ano de 2024, que nos informa que, no ano de 2022,
foram mais de 77 mil desaparecimentos no Brasil. E no ano seguinte, 2023, foram mais de 80 mil desaparecimentos. Ou seja, estamos falando de 80 mil pessoas desaparecidas no Brasil por ano. De um ano para o outro, um aumento de 3,2%. Senhoras e senhores, imaginem comigo uma cena cotidiana. Uma mãe espera um filho que religiosamente chega em casa todos os dias. Esse jovem que trabalha e estuda e chega religiosamente todos os dias, às 23 horas, essa mãe o espera já com a janta pronta. Ela está aguardando o barulho familiar da chave na porta para receber o seu filho. Mas, numa noite qualquer, 23h30, nada. 00:30, silêncio. 1h da manhã, o telefone desse jovem toca e ninguém atende. Senhoras e senhores, estamos diante de um desaparecimento. Porque o desaparecimento não se mede em dias e meses. O desaparecimento, ele se mede pela quebra da rotina. E a Polícia Civil do Estado de São Paulo, compreendendo esses dramas reais, de forma pioneira aqui no Brasil, publicou a histórica Portaria 18, do ano de 1998, que revolucionou o atendimento dos familiares, eliminando qualquer condicionamento de lapso temporal para fazer o registro de ocorrência. Nossa instituição já compreendia que cada minuto é decisivo para a solução de um caso de desaparecimento. Aqui, no estado de São Paulo, todos os desaparecimentos são investigados através do PID, que é o Procedimento de Investigação de Desaparecidos. Mas por que não através de um inquérito comum? Porque nossa instituição reconhece e compreende que nem todos os desaparecimentos são decorrentes de crime. Existem os desaparecimentos voluntários, em que uma pessoa maior e capaz sai de casa não querendo mais conviver com seus familiares. Existe também aqueles desaparecimentos involuntários, em que um idoso, ao se dirigir até uma padaria, por exemplo, sem estar portando os documentos, e esse idoso, já com déficit na habilidade cognitiva, é atropelado e dá entrada num pronto-socorro sem a documentação, dá entrada como desconhecido. Esse é o desaparecimento involuntário. E, é claro, temos também os desaparecimentos que são em decorrências de crimes. Um corpo, por exemplo, carbonizado dentro de um carro. Aqui, em nosso estado bandeirante, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela é mais incisiva e categórica quando se trata de alguns grupos. Por exemplo, quando for menores que têm 12 anos incompletos, ou pessoas enfermas que tenham um déficit na habilidade intelectual, nesses grupos, a Polícia Civil de São Paulo, além das diligências imediatas do PID, ela também, após 48 horas, se o desaparecimento não foi solucionado, a autoridade policial deverá instaurar um inquérito policial. Essa dupla camada de proteção é a nossa forma de dizer às famílias: vocês não estão sozinhos e têm a nossa proteção integral e apoio. Assumimos aqui no Estado de São Paulo, Estado bandeirante, assumimos aqui a função de investigar todos os tipos de desaparecimento, porque compreendemos que cada desaparecimento representa uma família dilacerada, compreende uma história interrompida, que precisa ser alimentada com a esperança de respostas concretas por nossa instituição. Quando uma pessoa se dirige a uma delegacia de polícia, ela não busca apenas um registro de ocorrência, ela busca a promessa, Dr. Jacobucci, de que teremos
de que faremos todo o possível para trazer o ente querido de volta. Essa é a nossa missão, esse é o nosso compromisso. Agradeço a imprescindível oportunidade. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado ao senhor José Marcelo por sua contribuição tão relevante a este tema tão sensível, né? Sensível e urgente neste caso. E devolvo a palavra ao senhor Hudson para a condução deste painel. Bom, então, continuando aí com o compartilhamento da visão do Estado de São Paulo, já vou aproveitar para passar a palavra para o diretor Marcelo Jacobussi, nosso anfitrião e homenageado do dia. Novamente, bom dia. Eu vou imitar o doutor Fernando. Eu não sou neto de português, mas de italiano, policial, professor, e, segundo a minha esposa, eu vivo 24 horas por dia no 220. Então, não consigo falar e ficar sentado. Se me permitem, então, ficaria um pouquinho em pé. O tema, como já dito, é de extrema relevância. Mas, se me permitem, eu vou voltar ao painel anterior. Cadê o moderador? Saiu. Que ele fez uma pergunta de identificação já dos falecidos. Doutor Fernando, 60 dias não infarte. O novo projeto já está sendo entabulado junto ao SVO para que nós façamos a identificação daqueles indivíduos que falecem, entre aspas, de causas naturais. O que nós detectamos no DIPOL, através do CEPOL e da Divisão de Inteligência, é que há hoje em São Paulo uma indústria do atestado de óbito. Determinadas agências funerárias vendem o pacote completo. E quem me garante que aquele atestado é verdadeiramente relativo a um óbito natural? Portanto, doutor Fernando, mais um projeto, fique tranquilo, terá todo o apoio. Antes que ele morra. Rapidamente, né? O DIPOL é um departamento pequeno do Estado de São Paulo. Nós temos hoje 1.200 funcionários, é brincadeira, gente. É um dos maiores departamentos do Estado de São Paulo. Viu? E o RGD, que o doutor Fernando comanda, é responsável por metade do efetivo, 600 policiais civis. É muito? Infelizmente, não. É muito pouco pela demanda que nós temos hoje. E o DIPOL, como um departamento de inteligência, tem a função principal, que é produzir conhecimento, através de 3 divisões: inteligência, contra e operações. Eu vou chegar no RGD. Nós temos uma divisão de tecnologia que, basicamente, trabalha com a era digital. Dentro do DIPOL, nós temos a delegacia eletrônica, que em breve mudará de nome. Vai se chamar Delegacia Digital. Talvez não tenham ideia, por dia são elaborados 11.000 boletins de ocorrências digitais. E com a ajuda da IA, inteligência artificial, nós aceleramos o processo. Nós tínhamos um represamento de 4.000 BOs dia. Hoje, nenhum BO fica represado. Claro, teve um bug no sistema, teve algum problema, vai ter um atraso. Mas podem verificar que com a IA, então, com a era digital que eu comentei na abertura, é imprescindível que nós trabalhemos assim. Divisão de comunicações, administração, e o que nos interessa hoje é o IRGD. Eu falo que é um departamento dentro de um departamento. Que o doutor Fernando assumiu essa missão aí, hercúlea. Dentro do RGD, dentre as inúmeras atividades, talvez a mais conhecida seja o denominado EIFES, tá? Que é o quê, gente? Um banco de digitais armazenado em mais ou menos 60 milhões hoje no Estado de São Paulo, que vai o quê? Propiciar, na investigação, num trabalho de inteligência, pegar aquela coleta papiloscópica e chegar-se àquele indivíduo. E tudo tem a ver também com o desaparecimento de pessoas. Como bem disse aqui
o nosso aqui doutorando, não? Aquelas pessoas não, que não são desaparecidos voluntários, não? Os involuntários, não? E os provenientes de ação criminosa, não? Através do EIFES nós vamos conseguir, entendeu? Identificar aquela pessoa, trazer para a família aquela sensação de segurança que ele tanto falou, aquele bem-estar, aquela felicidade, mas tecnologia, não tem como fugirmos disso. Nós temos também aí um convênio com o IMESP, que nos ajuda também, em alguns casos específicos, nos dando subsídios para tanto. O EIFES, alguém aqui já ouviu falar do EIFES? Mais fácil. Quem nunca ouviu falar do EIFES? Melhor. E alguns que não querem se manifestar, não? Que estão literalmente em cima do muro. Não? Basicamente, trabalha com um scanner, tá? Interligado a um computador, não? Exclusivo para aquela análise da coleta das impressões digitais. Depende de cada caso. Pode demorar 5 minutos, pode chegar até 3, 4 horas, pode chegar até um dia. E, infelizmente, podem chegar até 2 dias, né? Porque é um confronto, imaginem, num banco de 60 milhões, ele vai girando em sistema horário, meu. Tendo a sorte, e aí não é técnica, não é precisão, não é expertise, é literalmente sorte. Tendo essa sorte, a identificação é mais rápida. Ligados à rede da Valid. Quem está da Valid aqui hoje? Muito bom dia, quase boa tarde, né? Daqui a pouco vamos almoçar, vou ser rápido. Meu. Muito obrigado pela parceria, Valid. Tá? Sem vocês, aí, o nosso trabalho seria muito difícil. Eu vi o doutor Gileno, da Prodesp, aqui também, acho que ele saiu, já foi almoçar, com certeza, né? Mas eu queria aqui ressaltar a importância dessa parceria do DIPOL com a Prodesp também, meu, que nos fortalece e nos fornece, meu, tá, toda a tecnologia para tanto. No processo de verificação, hoje, o Estado de São Paulo emite, em média, 28 mil a 30 mil RGs. Já foi falado já, então, vou pular essa parte. Quando vai verificar, vai para o sistema EIFES, então também é feita uma pré-checagem no sistema EIFES. Para quê? Para saber se realmente aquela impressão coletada é daquele indivíduo. Ou se houve algum erro no sistema, ou se houve qualquer infiltração criminosa, então passamos pelo EIFES também. Uma confrontação, uma verificação, e o nosso banco de dados, já falado, tem 60 milhões hoje de arquivos. É um processo de segurança. Toda a cédula de identidade, e em breve só a CINS, né, a Carteira de Identidade Nacional, vai passar por esse processo. Vai evitar que, no futuro, uma pessoa que desapareça não seja identificada. Então, como bem dito, o Infante ID, junto com o projeto neonatal e agora o projeto SVO, nós vamos, como disse o nosso representante aí do servidor, vai desde a fraldinha pequenininho até o fraldão geriátrico, para que nós tenhamos, então, todo o controle de toda esta sistemática. Que susto, achei que tinha apagado. Tá, aqui são algumas ferramentas, gente, que não vem muito ao caso aqui, mas eu queria fazer um adendo aqui ao DHPP. Por coincidência ou não de carreira, eu fiz esse ano aí 38 anos de Polícia Civil, entrei com 4, então eu fui um jovem aprendiz, né? A minha grande parte da carreira foi no DHPP, onde eu cheguei a ser o divisionário, né, o chefe da divisão de homicídios. Né? E o que nós começamos a perceber? Uma diminuição do homicídio e um aumento do desaparecimento. É uma coincidência? Tem alguma coisa por trás? Sim. E nós fomos verificando, a senhora falou de um cemitério clandestino, em 2022, né, o maior cemitério clandestino do Brasil foi achado na Zona Sul de São Paulo, em Pedreira, na gestão do DHPP, e diversos indivíduos desaparecidos ali foram encontrados. Há um fenômeno hoje criminal dos tribunais do crime. Não podemos esquecer
que, por vezes, aquela pessoa tida como desaparecida é, na realidade, uma vítima de homicídio, de um tribunal, de um crime organizado. Então, fica esse adendo aqui. Tá, aqui é toda a parte técnica, gente, de um desaparecido. Não? Legitimar, adendo ao BO, comunicação familiar. Como ele bem disse, não tem aquele prazo de 24 horas, gente, é uma lenda. É que nem falar que eu tenho cabelo. Viu? Isso é uma lenda total. Viu? Eu não tenho cabelo. Viu? E também não tem que esperar 24 horas para registrar. É aquele momento que se quebra a rotina. E hoje não precisa ir até a delegacia, faz-se através do boletim de ocorrência eletrônico, que vai ser chamado digital em breve. Então, por favor, reproduzam essa informação, porque muita gente ainda espera 24 horas, muita gente ainda perde tempo de ir a uma delegacia de polícia para fazer o registro, quando pode ser feito diretamente pela Delegacia Eletrônica Futura Digital. Aqui presente o Dr. Maurício Correale, é o titular do nosso CEPOL, que é o Centro de Comunicações da Polícia Civil, que trabalha diretamente também nesses casos. Não? O CEPOL ajuda e muito em pessoas desaparecidas, não? Fazendo a interface com vários órgãos, hospitais, não? IML, SVO e outros. Não? Vamos lá, gente. Muito rapidamente. Um cadáver desconhecido, independente se tiver marca ou não de violência, não? Ele vai ser coletado a sua digital, vai para o ML, até porque, na grande maioria das vezes, já está em estado de decomposição. Lá é feito, ou tenta-se fazer o LEAD, porque, por vezes, não? Dependendo do estado da putrefação daquele cadáver, é impossível fazer uma identificação precisa. Mas, caso se consiga pelo LEAD, é feito um confronto lá pelo RGD, jogado novamente no EIFES, não? E aí chega-se àquele indivíduo, chega-se àquela identificação. Como bem dito, e tem que se repetir o dia inteiro hoje, e no todo dia, identificação é direito fundamental. E a identificação digital, com a SIM, ela vai ser um direito humano de 4ª geração. Terminando, gente, nós temos uma portaria 2014 que estabelece o quê? Diretrizes para o registro e investigação de desaparecimento de pessoas. Posterior à portaria DGP 18/98, que foi uma inovação no Brasil, em que se quebrou esse paradigma errado, infeliz, de 24 horas, né? E a portaria ela norteia como deve ser desde a coleta até a investigação e até a sua identificação. Não vou me prolongar. Muito obrigado mais uma vez. Já me ouviram demais. Um bom dia ainda a todos. Né? Muito obrigado, doutor Jacobucci. Ouvir casos de São Paulo é sempre emblemático, né? Porque é um caso local que mostra a complexidade que é o caso nacional. A gente está sempre falando de 1/4 da população. São Paulo já representa 1/4 da emissão da CINF, então os números aqui são sempre absurdos. E a gente olhar um pouco como é que é esse processo no dia a dia do Estado, acho que reforça o tamanho desse desafio nosso de reidentificar os brasileiros para que a gente possa combater não só o problema de subidentificação, mas as questões criminais mesmo, né? Em especial o que a gente está discutindo, a questão de desaparecidos, tráfico de pessoas, enfim. Acho que esse projeto tem sido a oportunidade da gente reidentificar as pessoas. Não resolve o que a Fernanda trouxe no início do nosso legado, mas a gente, pelo menos, consegue traçar uma linha de corte daqui para frente, ter todo brasileiro corretamente identificado. Então, parabéns mais uma vez ao trabalho do Estado de São Paulo. Bom, já chamo na sequência, então, o Giorgio, da Presidência da República, compartilhar com a gente um pouco. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Negociei aqui com o doutor Hudson para falar só 10 minutos, né, para não atrapalhar aí as duas últimas falas aí da doutora Tula e da doutora Lília.
Queria agradecer o convite de estar nesse evento aqui. Gostei muito da fala da doutora Fernanda Baldo, né, questão dos passivos, né? O Dorico Paraguaçu diria, é o para trás mente, né? Tem o para frente mente e tem o para trás mente, né? A gente tem que olhar para os dois lados, né? Ouvir atentamente aqui todas as palestras aqui que precederam, né? O doutor Jacobus, na abertura, falou direito à inserção digital, é isso que está acontecendo aqui agora, né? O Emilson falou sobre o engajamento do cidadão, um processo geracional de engajamento. A doutora Ana Estela lembrou bem da Rede Nacional de Dados de Saúde, que é um tema que a gente estuda, né? A doutora Lília, na abertura, falou do letramento e da inclusão. Todos esses são temas que envolvem esse assunto aqui, né? E gostei muito da fala do Marcelo Justino, que fez mestrado em Direito Médico com a gente lá na Unisa. Eu sei que o tempo do Dr. Jacobus é um tempo de vocês, é um tempo escasso na polícia, mas se a gente pudesse repetir a palestra de vocês num ambiente universitário, talvez ir lá, ou a gente pensar alguma coisa para os alunos, aí não em 15 minutos, mas talvez em 1h30, porque eu sei que você tem muito caso para contar, e no ambiente acadêmico, talvez fosse possível, Marcelo, me ajudar nisso, a gente fazer alguma coisa na universidade, né? Eu sou conselheiro da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Eu trago para vocês algumas ideias centrais, né? Eu queria debater um pouquinho. Eu estou muito longe do texto ali. Acho que vou pegar vou fazer aqui no senhor fazendo. Suba aqui. Oi. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a identificação de pessoas, né? Na lógica. Opa, foi sozinho. Não foi. Sobre a identificação de pessoas e pensar na interligação entre o direito e a saúde, que é o que eu faço. Se me controla, me avisa quando der os 10 minutos, estou sem o tempo aqui. Entre o direito, a identificação, a questão da segurança e a da saúde. O SUSP está aí, né? O SUSP é uma cópia, a emenda constitucional, a doutora Lia participou disso, é uma cópia do sistema SUS, porque o sistema SUS, a gente nasce com fralda, morre de fralda, né? Já foi dito aqui, então estamos todos tentando proteger nossos corpos, né? E a ideia geral aqui, a saúde e o direito protegem os corpos das pessoas, né? Eu acho, e é um trabalho que a gente faz no mestrado, a gente debate muito isso lá, como que a gente poderia criar essa nova consciência coletiva sobre o uso dos bancos de dados, né? Esse é um grande tema geral, né? A consciência coletiva desses cadastros de identificação. As pessoas não têm muita consciência, né? Hoje, por exemplo, é possível saber o nome da pessoa que está digitando no computador pela maneira como ela tecla o teclado, né? A Microsoft sabe, se ela quiser, porque ela tem acesso ao meu computador, que sou eu que estou digitando. Então, a gente está vivendo um período em que nossos corpos são muito controlados. Eu trago aqui algumas ideias centrais da minha fala. O nosso perfil médico é uma assinatura mais veloz que o DNA. Né, a tua preocupação com o para trás mente, né? Como é que a gente olha isso para trás? Né? Porque para frente vocês vão resolver, a gente já entendeu. Né? Mas essa coisa vai ter um prazo de adaptação. Então, o nosso perfil médico hoje nos identifica. Eu uso de propósito aqui um galicismo, estou falando em traçabilidade, né? O traçado do direito. Né? Como que a gente cuida do rastreamento do perfil digital das pessoas? Esse é um grande tema. Né? E eu falo aqui dos mecanismos digicêuticos. Outro dia eu vou em muito evento de direito médico, tinha um senhor sentado do meu lado, e ele tinha um relógio, ele mexia no relógio. Aí eu disse, o que é esse relógio? Eu controlo os desembargadores aqui do Estado. Você controla os desembargadores? Ontem, por exemplo, eu liguei para um desembargador, era 10 da manhã, eu falei para ele, o senhor vai fazer o que hoje à tarde? Ele falou assim, eu vou para o tribunal, tenho sessão, só que o senhor está devendo 10 mil passos. O senhor tem que descer e dar 5 voltas ao redor da quadra. Falou, eu não tenho tempo. Não, mas a gente está contratado porque eles querem reduzir o custo em saúde. Né? Falei, e ontem à noite o seu relógio teve um problema, que tinha outra pessoa usando o relógio. Falei, minha neta veio aqui, eu dei para ela brincar, ela ficou com 1 hora com o relógio. Ou seja, eles sabiam que o relógio não estava no pulso dele, pelo perfil dele. Outro dia também, numa reunião, um sujeito contou uma história que o médico começou a reclamar do uso do relógio, que identificava. O mecanismo é o farmacêutico digital, é o digicêutico. Né? É a nova tecnologia de controle. Ele falou assim, a gente vê que o senhor se movimenta bastante, mas às vezes o seu perfil de batimento é estranho. Daí a esposa falou, é que ele amarra o relógio no cachorro, fica jogando a bolinha para o cachorro no quintal. Né? Então, o controle sobre a gente ele vem aumentando. É um problema de regulação. Né? Nem tudo está na lei, a gente sabe que as coisas vão se resolver por regulação. Como é que se regula? Não precisa ter lei.
né? A regulação é a supremacia da ordem jurídica sobre o poder político, a ideia de regulação. A reforma administrativa mudou isso na época do Fernando Henrique. Antigamente a gente queria lei para tudo. Hoje em dia, o senhor sabe o poder que o senhor tem, ela precisa regular coisas para resolver a vida das pessoas, e se não resolver, vai ser culpado, então a gente tenta resolver para fazer as coisas andarem. Um pouco essa ideia, né? Dos fatos ao direito. Dos fatos ao direito. Eu trouxe aqui algumas coisas para debate, né? Privacidade versus coletividade, porque é um valor coletivo que se levanta e a privacidade cede, né? Curadoria de dados. Esse é um grande tema. Eu fiz algumas reuniões. Na França tem a autoridade de controle de dados, tem a alta autoridade contra a corrupção. Lá os dados têm um CPF. Não é que nem aqui no Brasil. Remete para mim, assina um termo que vocês vão cuidar, que vocês seguem LGPD. Não é assim. Tem um CPF, tem um dono, se aquele dado vazar, aquele sujeito é responsabilizado. Aqui no Brasil, parece que vem de lugar nenhum a responsabilidade, às vezes é um pouco complexo. Anonimização documental, como pegar um documento público, que às vezes precisa ser anonimizado, ele tem parte de um dado que precisa ser divulgado, porque tem uma investigação em curso. O senhor não pode entregar toda a informação, tem que entregar um pedaço. Estava discutindo com o doutor Rocha aqui, né? A preocupação que a gente tem com isso aqui, porque às vezes parece que o documento foi anonimizado, mas um técnico, ele estava me explicando, um técnico de informática, uma pessoa com alguma experiência, levanta essa anonimização e verifica o que está embaixo daquilo que foi tarjado, né? Isso não é tão difícil assim. Transparência algorítmica. Esses dados são utilizados e eles estão dentro... Foi o senhor falou mesmo da IA, do uso da IA, né? E existe um cérebro por trás disso. Alguém precisa controlar como que o algoritmo vai gerenciar esse dado para evitar, por exemplo, preconceito. A gente sabe, por exemplo, para dar um exemplo bem simples, tem veículos que funcionam autonomamente em alguns países que já está demonstrado que eles atropelam com mais facilidade uma pessoa negra do que uma pessoa branca. Por quê? Porque a técnica por luminância foi usada para quê? Foi calibrado daquela maneira, né? Então, essas coisas precisam de cuidado, né? E ambientes de pesquisa, né? Quem vai poder pesquisar esses bancos de dados? Como é que vão penetrar? Quem vai ter acesso a essa informação, né? E eu trago por último aqui a questão da proteção à imagem. A proteção à imagem é o que vai pegar agora, né? Eu estava numa reunião ontem e a gente comentava lá em Brasília, algumas pessoas estão tentando fazer essa regulamentar o uso da imagem, por exemplo, nas eleições, né? Agora as plataformas digitais vão vender o bloqueio do seu perfil. Então, um sujeito, por exemplo, que é um famoso, vou pegar o Neymar, que é uma pessoa conhecida, né? Eu posso pegar uma entrevista do Neymar, jogar no ChatGPT, alguma dessas plataformas, e fazer ele falar que a cerveja da cervejaria da minha família artesanal é a melhor cerveja do estado. E aí uso aquilo, né? Então essas pessoas famosas vão poder comprar o direito de colocar os seus dados biométricos dentro da plataforma e bloquear o uso da imagem. Quando você tentar fazer um vídeo com a imagem do senhor, por exemplo, o senhor consegue bloquear, eu ponho o meu perfil lá, né? Então, essa questão da proteção à imagem, quando você joga isso em bancos de dados de amplo espectro, você vai ter os dados biométricos, pode ter uma série de problemas, né? E aí eu digo sempre isso, acho que todo mundo já ouviu isso 10 vezes, né? A inteligência artificial não vai substituir o homem, né? Mas pessoas que utilizam inteligência artificial vão substituir pessoas que não utilizam inteligência artificial. E às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim, não, mas é só calibrar o uso da inteligência artificial. Não, a inteligência artificial é feita para não ser calibrada. É como um filho, né? Se você treinar o teu filho para comer açúcar, engordar, ficar em casa e não estudar, ele vai ser uma reprodução sua e ficar ali. Se você treinar ele para estudar, para sair de casa, ele vai embora e um dia ele vai te surpreender, né? Esse filho vai te surpreender, ele vai fazer alguma coisa que vai para o bem ou para o mal. A inteligência artificial foi pensada para nos surpreender e não para repetir, por isso é um perigo e é difícil o controle. Nós temos a nossa linha de escrituração médico-legal, o Marcelo Justino foi o primeiro mestre que fez com a banca com o ministro André Mendonça, o mestrado dele sobre escrituração médico-legal, o tema de localizar pessoas, né? O direito de não ser encontrado, eu, por exemplo, adoraria assumir, né? Tem esse SP Sampa, como é que chama esse sistema? Smart Sampa, né? A gente fez uma reunião com o prefeito, né? O ministro Lewandowski chamou o prefeito falou que quando vem o carnaval, ligam para ele. Dá para desligar no carnaval? Porque as pessoas não querem ser identificadas, quer dar uma escapadinha. Ele não pode desligar o sistema, né? E dependendo da calibragem, né? Eu acho que quando passa de 94%, ele começa a falhar, né? Tem uma calibragem específica para não identificar a pessoa errada, né? Direito de não ser encontrado. Prontuário digital. Em saúde, a doutora Anistela aqui deu uma aula para a gente, vou pular essa parte. O DNA digital de cada um é esse perfil médico que permite a
gente identificar. E quando a gente trabalha com esse tipo de perfil, nós todos temos uma tendência, nós que estudamos em faculdade e tal, de acreditar na neutralidade tecnológica ou na neutralidade científica, né? Como se as coisas não tivessem, se os cadastros fossem isentos, né? Programas de informática são grandes tabelas, né? São tabelas gigantescas. Quem manipula a maneira como as colunas da tabela é utilizada pode chegar a resultados. Eu pus ali a aporofobia, né? Aporofobia é o preconceito, o ódio, o medo de pobre, uma tendência de manter a distância, né? E a gente faz isso, às vezes, de modo imperceptível. Quando vem a pandemia, vamos vacinar, chegou a vacina, todo mundo tinha medo da vacina. Vamos vacinar primeiro a população de rua, coitados. Eles correm risco, eles estão na rua. Aí não morreu ninguém, funcionou. Aí na segunda leva da vacina, a população de rua já não foi a primeira a ser vacinada, ela já ficou mais para o final da fila, né? Então a gente usa os corpos das pessoas para os nossos interesses, né? A maioria dos técnicos em direito, medicina, não tem vocação para cientista. O que eu quero dizer com essa afirmação, né? Que nós produzimos os sistemas, quem está na cúpula, quem está no cérebro, quem está pensando no sistema, pensa de um jeito, mas ele tem que ser feito de um modo pasteurizado para... Pensamos no sistema de identificação, mas isso não vai funcionar só no hospital do servidor, onde tem um monte de professor, vai funcionar, né, no hospital pequeno. Então, esse é um grande problema, e como lidar com o cidadão que tem que consentir, que tem que entender. Isso é um problema no direito, isso é um problema na medicina, é a coisa mais comum que tem. A pessoa vai num hospital, vendem para ele um procedimento que é uma futilidade terapêutica, que às vezes ele não precisa, o plano às vezes nega porque tinha que negar, porque ele não precisa, mas ele está convencido que ele vai morrer, ele entra com a ação, o juiz também não entende muito, o advogado menos ainda, dá uma liminar, o sujeito faz, às vezes acaba morrendo, né? Agora está na moda fazer ablação cardíaca, né? Você chega no hospital com um batedeiro, o meu coração, aí eles já enfiam um catéter dentro de você, queima o seu coração. Está na moda a ablação cardíaca, que era uma cirurgia de peito aberto, hoje é uma cirurgia feita com muita facilidade. Então, como foi, quem tem aqui mais de 50 anos deve ter feito a apendicectomia profilática, né? Então eles diziam, vamos tirar o apêndice de todo mundo, né? São essas coisas que às vezes são, e as pessoas têm dificuldade de entender com razão, né? Esses esquemas de investigação, eles sempre foram algoritmos. A inteligência artificial... Quanto tempo eu falei já? Acabou já. A inteligência artificial... Eu podia ficar a tarde inteira aqui contando piada, né? A inteligência artificial é, na verdade, uma inteligência aumentada. Ela faz o quê? Ela acelera o uso do algoritmo. Eu tinha pensado uma parte aqui para mostrar o que é pró e contra, né? Ela pode apoiar os técnicos, mas não deve substituir. Ela economiza tempo, mas gera o risco de loop reverso, a falta de diversidade, a alucinação. A inteligência artificial completa conteúdos. Isso é um grande problema que ela tem. Minimiza a chance de erro, mas pode fazer erros em grande escala, né? E aí eu vou pular essa parte da inteligência artificial, que é um comparativo, para dizer o seguinte, né? Que os dados sempre terão um titular direto, mas precisam também um guarda-livros digital, uma curadoria digital, um dono imediato da informação. Um dono não imediato, mas um dono imediato. Criar uma curadoria da base de dados com o CPF do curador vinculado a isso? Será que essa é uma saída? Colocar proprietário da informação. Na França é assim. Esse dado vazou. Quem é o funcionário que mostrou? Ele mostrou para o jornalista, porque ele queria fazer uma informação, porque estava com uma investigação sobre aquela autoridade, pegou os dados dele. Ele vai representar para o órgão competente. Se aquela informação for parar na imprensa, o jornalista e quem olhou vão responder. O funcionário que liberou vai responder, né? Eu trago aqui a estratégia brasileira de inteligência artificial, isso aí está as regras da OMS para uso de dados em saúde, tem também. E aí concluo, estou acelerando, né? Toda institucionalização aumenta barreiras, né? Claro, porque é uma jaula, né? É quanto eu me amarro, é o Ulisses tentando escapar das sereias, né? O canto da sereia é bonito, ele quer ouvir, ele fala para os marinheiros, coloca a cera na orelha, né? Para vocês não serem atraídos pelas sereias, mas ele pede para se amarrar no tronco, porque ele quer ouvir o canto da sereia, né? Então, se ele se amarrar demais, ele não consegue se soltar depois, bate no rochedo, né? Então, quem cria uma barreira, cria um sistema, e esse sistema ele acaba controlando os corpos das pessoas, é a colonização do sujeito. Né? A gente está sendo colonizado por dados. Né? E do que nós estamos falando aqui, e eu concluo com isso? Nós estamos falando de nós mesmos. Os dados que se regulam são os nossos, os algoritmos operam o nosso corpo, é a nossa identificação e a nossa vida pessoal
que está em jogo. Todos nós, essa era a mensagem que eu queria passar a vocês aqui, que trabalham com isso diretamente e que vão criar esse sistema, porque essa regulamentação não vem por lei, não vai ser votada no Congresso, é vocês que vão fazer isso acontecer. Vocês têm que ter esse medo de errar. Eu morro de medo de errar, né? Muito obrigado a todos pela atenção. Jorge, muito obrigado pela apresentação. É sempre a mágica fazer caber muito conteúdo no curto tempo, né? Mas tentar aproveitar aqui o nosso tempo. Só queria destacar dois pontos que eu acho que são super relevantes para o nosso projeto aqui da carteira de identidade. A complexidade tem virado a questão da biometria comportamental. Todo mundo tem dado de todo mundo, a gente está falando da identificação mais básica civil das pessoas, mas no final do dia a gente já está com várias identificações especiais no mundo digital, nem sempre corretas sobre a gente, mas já são utilizadas para identificar a gente. E assim também da sua fala, o quão importante é, quando a gente está falando de identificação civil, a gente se limitar aos dados que são necessários para identificar a pessoa de forma civil. A gente vê muito projeto, e em especial na outra pauta que a gente tem mais envolvida na Secretaria de Governo Digital, né? Na oferta de serviços digitais, todo mundo quer ter todos os dados do cidadão para depois decidir onde eu vou usar, para que eu vou usar. Então, esse é um desafio para o projeto da SIM, da gente focar nos dados que são necessários, identificar o cidadão, e o restante são dados para políticas públicas, para contextos específicos. Senão a gente começa a criar grandes bancos de dados para qualquer coisa e acaba perdendo o controle disso, né? Em especial o cidadão, porque a gente vai botando tudo como política pública, né? A doutora Lília pode falar muito mais do que eu sobre isso, que é presidente do nosso CNPD, mas a gente acaba encaixando tudo como política pública para ter tudo do cidadão. E no final do dia, a gente perde o foco, que é identificá-lo e ele ter controle do seu processo de identificação nas suas transações. Bom, mas avançando, eu queria então convidar a doutora Lília Sintra de Mello, secretária nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça. A palavra está contigo. O passador não estou pegando. Bem, bom dia a todas e todos novamente. Eu prometo ser breve, porque sei que esse horário em que a gente é o único empecilho entre as senhoras e senhores e o almoço é sempre sensível. Então, vou tentar falar de forma bastante concisa, mas também inicio minha fala cumprimentando meus colegas de mesa. Um prazer estar aqui hoje. E fazendo remissão muito rápida ao que os colegas já trouxeram antes, acho que tem uma coisa que é muito importante quando a gente lida com dados e dados do cidadão, é realmente a questão da privacidade. E aí é muito interessante, porque quando a gente olha historicamente de onde vem uma preocupação, principalmente com privacidade e no ambiente digital, né? Uma forte presença também da questão da censura, vem sempre com relação ao Estado. Então, sempre existiu um medo muito grande do cidadão do que o Estado tinha em mãos em termos de informação e como isso seria utilizado. E aí é interessante ver agora nas discussões de redes sociais e de serviços digitais como um todo, como a gente começou a ter também muito medo de tipo de informação está na mão dos privados e dessas empresas que muitas vezes são maiores ou, enfim, têm faturamentos maiores do que o PIB de muitos países. Então, é interessante viver esse momento atual em que a nossa preocupação com privacidade ela não é mais exclusiva com relação ao que o Estado tem de dado e como ele trata esse dado, mas também como a gente se coloca nesse ambiente digital, né, nessa nova esfera pública digital, e como que a gente compartilha informações que são pessoais, informações que são íntimas. E aí, Hudson, acho que é muito importante a sua fala, né? A gente não tem que, enquanto formulador de política pública ou enquanto pessoas que estão muito engajadas no desenvolvimento de tecnologias e, enfim, dessa nova frente do digital, querer bancos de dados que sejam universais, ou bancos de dados que tenham o máximo possível de dado. A gente precisa ter um foco na qualidade do dado. O dado precisa ser útil, precisa, além de tudo, se for olhar para a Lei Geral de Proteção de Dados, precisa ter uma coleta que seja razoável, que seja proporcional ao resultado que a gente quer alcançar. Então, tudo isso nos coloca num espaço importante de discussão para um segundo ponto que foi trazido aqui, que é a questão da neutralidade tecnológica, em como que a gente desenha sistemas, em como que a gente pensa a política pública já dentro do seu cerne, com uma preocupação com privacidade, com essa proteção do cidadão. Então, não adianta a gente pensar que,
do ponto de vista da inovação, eu quero estar livre para fazer o que for possível, o que é disponível, ou ir atrás de tudo que existe, e depois que já está tudo pronto, vir alguém lá do mundo do direito e falar, não, agora a gente vai regulamentar e proibir, ou vai limitar o uso de certas tecnologias, porque é praticamente uma norma sem aplicabilidade. Então, a gente tem que, enquanto pensa a política, enquanto pensa a ferramenta, garantir em cada processo que essa preocupação com a privacidade exista, sabendo que não existe essa neutralidade tecnológica. Essa discussão é uma que eu me dedico já há muito tempo, minha tese de doutorado foi sobre isso, foi sobre uma discussão de uma regra do Marco Civil da Internet que foi denominada de neutralidade da rede, que entendia a internet como um espaço neutro, aberto, democrático, e eu tinha um incômodo muito grande, porque eu acho que a gente vive num mundo em que a gente faz decisões que são o tempo inteiro políticas, e que a tecnologia também tem esse espaço de recebimento de decisões que são políticas. E quando eu chamo de política, é do ponto de vista de que interesses que a gente privilegia. Então, a internet foi criada com interesses específicos, e todas essas outras tecnologias que a gente usa no nosso dia a dia acaba também privilegiando um interesse ou outro. E aí a gente, do ponto de vista de formuladores de política pública, tem que colocar em primeiro lugar o interesse público, né? E esse olhar de privacidade vem muito com essa questão, enfim, do interesse público e de como a gente trata esses dados com muita responsabilidade. E acho que a Carteira de Identidade Nacional vem com esse espaço de muita inovação, de muita oportunidade, que, ao mesmo tempo que nos coloca nessa discussão, que tem um painel ainda hoje, né, sobre infraestrutura pública digital, e essa chave mestre que conecta tudo, ela também tem desafios que são muito do dia a dia das senhoras e dos senhores, que é chegar na população, convencer a população de que esse é o melhor caminho, e parte disso vem de uma garantia muito forte de privacidade. Então, esse é um olhar que eu estou sempre colocando, e é muito interessante quando a gente conversa com a comunidade de proteção de dados pessoais e privacidade, que existe mesmo uma cobrança do ponto de vista de setor público, né? Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados nos cobra muito. Eu também tenho outro cargo no Ministério da Justiça, que é o de encarregado de dados, e tenho também, nesse dia a dia, essa prestação de contas de como que as bases de dados estão sendo utilizadas, e esse cruzamento, essa interoperabilidade dos dados, traz camadas extras de desafios e de convencimento mesmo da população de que está tudo certo e que a gente consegue colocar de pé, por exemplo, práticas de cibersegurança que garantam que esse dado está bem protegido. E aí eu acho muito interessante quando a gente vai, principalmente para a discussão de segurança pública, e olha para esse boom de fraudes e golpes, e as pessoas começam a se perguntar, será que é só uma mudança no perfil, de onde é que vem? E eu acho que uma resposta muito óbvia a tudo isso é esse excesso de dados sem qualidade e sem segurança. Então, vazamento de base de dados e, ao mesmo tempo, a gente ter bases de dados que chegam muito facilmente em terceiros, então, que são comercializadas e que expõem o cidadão. Então, a gente, quando olha também para a Carteira de Identidade Nacional, tem essa grande ferramenta de política pública de prevenção contra golpes e fraudes, contra crimes digitais, porque ela vai também trazer esse viés de segurança, né? Além da gente ter essa frente de cidadania. Mas eu acabei saindo um pouquinho do meu script aqui, porque eu queria pegar esse gancho de tudo que foi falado, e bastante rica a discussão trazida aqui. Mas acho que o tema do nosso painel tem a ver com o desaparecimento de pessoas. E aí é importante dizer, né? Primeiro, existe uma política no Brasil voltada para a busca de pessoas desaparecidas, que foi estabelecida pela Lei 13.812, de 2019, e que hoje ela é tocada por uma iniciativa interministerial. Então, tenho aqui a Tula comigo, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, e o Ministério da Justiça tem um papel também muito importante na execução dessa política. E o que é muito interessante,
além do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o próprio Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem também um anuário. E os dados mostram também um aumento do número de pessoas desaparecidas, gradual, mas que no último ano teve uma pequena diminuição. E aí um dado que eu acho muito interessante desse relatório disponibilizado pelo Ministério da Justiça é com relação à criança e adolescente, porque o número de crianças que foram encontradas subiu 15% no último ano. E eu acho importante trazer isso e compartilhar do ponto de vista de uma secretaria que pensa o digital, porque a gente, no Ministério da Justiça, implementou uma ferramenta que é bastante inovadora, que chama Amber Alert. É um alerta que é praticamente disponível para toda a população de forma imediata, que usa principalmente redes sociais. Hoje em dia, a gente tem um convênio grande hoje com a Meta, que tem aplicativos como o WhatsApp, Facebook, enfim, e outros, Instagram. E, basicamente, uma criança desaparecida gera um alerta, então a família avisa que essa criança desapareceu e todos os celulares próximos àquele local recebem alertas. E a gente tem feito um esforço grande no Ministério da Justiça para ampliar esse alerta e além dos aplicativos da Meta. Então, hoje a gente tem conversa com todas as outras empresas de redes sociais, então, TikTok, Discord, Google, enfim. A gente quer que todo mundo possa fazer esse alerta. Também temos negociação em andamento com a Anatel, para que celulares, ainda que não tenham acesso à internet, possam receber um pequeno alerta via SMS, também informando que, naquela localidade, uma criança está desaparecida, e de forma muito rápida, porque eu acho que a questão do tempo que foi trazida aqui é muito sensível também, né? Então, a partir do momento que a gente percebe uma quebra na rotina, não precisa esperar 24 horas, não precisa esperar nem dias, nem semanas, a gente precisa movimentar toda essa rede, essa comunidade próxima à criança desaparecida, e em menos de um ano a gente já tem esse aumento de 15% em crianças que foram encontradas. Então, a gente acredita muito no potencial desse alerta, e parte, obviamente, de saber se aquela criança é ou não é quem diz ou quem está sendo considerada desaparecida, é exatamente a sua identificação. Então, é super importante que a gente avance e amplie a questão também da carteira de identidade nacional para crianças, começando lá na questão, né, do neonatal, para que a gente tenha também essa tranquilidade do ponto de vista da identificação da criança desaparecida. E aí eu só vou aproveitar o momento que eu estou aqui também com o chapéu do Ministério da Justiça, mas correndo o risco de não estar à altura, não fazer jus às políticas que são pensadas ali na Secretaria Nacional de Segurança Pública, mas trazendo, não é, que além desse sistema de alertas, a Secretaria Nacional de Segurança Pública também tem uma mobilização importante, que é a mobilização nacional de pessoas desaparecidas, que foi lançada no ano passado, já está em sua segunda fase. Na primeira fase, que foi de setembro de 2024 a janeiro de 2025, 35 pessoas foram encontradas, e essa política está muito baseada também em coletas de amostras de DNA. Então, foram mais de 300 postos de coleta de DNA no Brasil todo. Os números são bem impressionantes, assim, chega a quase 1.500 coletas de DNA com esses 35 casos em poucos meses, e que também tem uma interface grande com uma outra ação do Ministério da Justiça, que é o Banco Nacional de Perfis Genéticos. Então, hoje, a Secretaria Nacional de Segurança Pública tem feito também esse sistema de armazenamento para cruzamento do DNA, e algo que, enfim, hoje tem uma discussão grande. A diretora responsável é a Isabel, que tem tocado essa frente de reconhecimento de pessoas desaparecidas, e que também, dentro desse pacote todo, no ano passado, lançou uma campanha que é Não Espere 24 Horas, exatamente para deixar claro que, a partir do momento em que existe
uma quebra de uma rotina ou mesmo uma dificuldade de encontrar alguém, isso deve ser imediatamente, enfim, avisado à polícia e as autoridades precisam ser contactadas. Mas, trazendo tudo isso aqui, a gente, além das ações de segurança pública, tem também no Ministério da Justiça a Secretaria Nacional de Justiça, que tem toda uma frente de refugiados e de cooperação internacional, que tem uma interface grande com o tráfico de pessoas, e que tem participado do projeto da SIM também, principalmente para nos ajudar com relação às fronteiras. Então, no início do ano passado, meio do ano passado, nós identificamos que em alguns espaços de fronteira ainda não existia uma compreensão ou mesmo um conhecimento do novo documento. A gente fez uma campanha grande junto com o Itamaraty e a Senajus para que esses espaços conhecessem o documento novo oficial e levassem em consideração nesse momento de identificação das pessoas em fronteiras, exatamente com essa preocupação de tráfego de pessoas. Mas, enfim, eu acabei falando bastante, queria só trazer os pontos que o Ministério da Justiça tem considerado como prioritários e os pontos também que a gente tem colocado bastante ênfase. A Secretaria de Direitos Digitais tem um papel importante, apesar da gente ser bastante pequeno comparado com outras secretarias e novos. A Secretaria foi criada no final de 2023 de articulação, então, no fundo, quem faz a política pública de identificação é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, junto com a nossa Subsecretaria de Tecnologia da Informação, que está aqui representada pelo Rocha, e que, de fato, colocam a mão na massa. Então, o papel da Secretaria de Direitos Digitais é mais nessa frente de articulação, de pensar esses caminhos que a gente pode abrir e de dar esse apoio ali no Ministério para essa frente do digital. Mas agradeço a oportunidade de estar aqui, e o Ministério da Justiça fica à disposição dos senhores e das senhoras com relação a todos esses pontos que eu trouxe aqui e ao desenvolvimento dessa política que é primordial para o Brasil, e assim como esse grande espaço, né, da gente não só pensar hoje a identificação, mas pensar um futuro digital de inclusão e de cidadania. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Lilian. Em que pese a sua fala, você tem manifestado que falar de dados estava fugindo do assunto, mas pegando os dados da ONU, do CNJ, que tem destacado que tráfico de pessoas tem se centrado. As redes sociais têm sido um ponto central para isso, um canal para isso, aproveitando o excesso de dados que muita gente tem do cidadão, identificar pessoas vulneráveis por meio das redes sociais, acho que reforça a importância da privacidade, justamente para combater o problema que a gente está discutindo aqui, né? Então, e ver o trabalho que o MJ está fazendo, utilizando esse mesmo canal, que é utilizado para cometimento de crime, como um canal de alerta, mostra como é possível a gente não necessariamente alterar as conexões das pessoas, os canais são utilizados, mas conseguir levar a prestação de serviço nesse mesmo canal. Então, parabéns pelo trabalho. E antes que vocês fujam para o almoço, para a gente encerrar nosso painel, convidar a nossa querida Tula, nossa guerreira do Registro Civil no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, para compartilhar um pouquinho com a gente a visão do Ministério. Tula, por favor. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer ao Célio, ao Rogério, o convite para o Ministério estar aqui, nesse esforço concentrado pela nossa SIM. É uma honra, né, estar aqui e estar em São Paulo, que já nos deu tantos artistas, né? Estava lembrando aqui Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, a Dorinã Barbosa, né? Então, assim, muito obrigada também a São Paulo por acolher esse evento, né, nesse momento tão importante da identificação no país. Como o Hudson falou, no Ministério de Direitos Humanos, eu estou responsável pela coordenação da promoção do Registro Civil de Nascimento. Então, meu olhar para todas as temáticas é sempre a partir ali do nascedouro do Registro Civil, e foi nessa perspectiva que eu tentei trazer alguns tópicos aqui. Vou sintetizar bastante, dado adiantado da hora e a qualidade de todas as falas, de tudo que já foi colocado, né? Então, pode passar, por favor. Você está aí, Hudson?
Então, só colocando, acho que foi Rogério que falou no início, aqui na abertura, né? Não é de hoje que nosso país tenta fazer essa integração nacional, e, apesar de todas as dificuldades, nos últimos tempos eu ando tentando olhar um pouco mais para o copo cheio, porque já é tanto problema, né? Então, tentando olhar aquilo que está cheio no copo, né? Então, ali tem alguns exemplos de tentativas de integração nacional que nosso país já atravessou, né, desde a década de 70, que é um pouco diferenciado lá o RENAP, mas que ia nesse sentido da integração dos estados, até a gente chegar hoje, a nossa SIM, como já foi dito, mais de 30 milhões, São Paulo com mais de 4 milhões, né? Ainda temos muitos desafios, mas eu realmente, de coração, eu sinto que nem dessa vez vai, dessa vez nós já fomos, né? Estou muito com esse espírito e acho que esse momento aqui em São Paulo, que nos deu tantos artistas e com uma base tão grande, tão robusta, cada vez mais abraçando, e abraçando desde os bebês, né? Agora, eu acho que realmente é um marco. Eu acho que os futuros estudiosos vão começar a estudar só ali a partir da SIM. Não vão precisar ir nas iniciativas anteriores. Pode passar, eu vou... Pode passar, pode passar, pode passar, por favor. Fui dando uma boa sintetizada, e aí pegando assim... Uma das respostas do Estado brasileiro, né, ao fenômeno de desaparecimento de pessoas foi, como já dito, né, em 2019, a criação da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e o decreto, em 2021, que regulamentou a política, né, e que criou um comitê nacional, aos moldes de muitas políticas públicas. Temos o nosso comitê, coordenado pelo Ministério da Justiça, o Ministério dos Direitos Humanos tem assento, e o trabalho do comitê ele é muito estruturado em vários eixos que fazem interface com o desaparecimento de pessoas. E um deles é o registro civil, né? E aqui tanto nascimento quanto óbito, porque é vida e morte, né? Pode passar, por gentileza, pode passar. Pode passar. Pode passar, pode passar. Aí, eu trouxe um trecho de um dos textos do relatório do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que eles falam que ainda há um baixo grau de regulamentação do tema de desaparecidos no Brasil e a necessidade de combater o subregistro civil de nascimento para uma melhor identificação da pessoa falecida. Para identificar na morte, é preciso estar identificado em vida. Então, é um pouco nesse espírito, né, da gente pensar que a gente também não quer DOs, né, da saúde e registro de óbitos que a gente tenha lá, no campo nome, pessoa, cabeça, homem pardo, homem branco, mulher, né, criança, negra, que a gente... também quer combater isso e que isso precisa começar lá em vida, né? E aí, no processo da SIM, eu lembro que, num dado momento, foi feito um levantamento onde a gente tem, não sei qual percentual, mas vários brasileiros, né, que foram registrados tardiamente e que eles têm só o prenome em seus documentos, né? José, João, Maria, Antônio, né? E isso ainda continua a acontecer, cada vez menos, mas ainda continua. E aí isso vai rebatendo uma SIM de mais baixa qualidade, né? De indignidade para o cidadão e de mais baixa qualidade para o Estado brasileiro, né? Então, pode passar. Eu trouxe aqui, então, algumas sugestões, porque, como eu falei que o comitê é organizado por temas, a próxima reunião, coincidentemente, a gente vai discutir o eixo do registro civil e eu vinha tentando elaborar algumas sugestões. São ideias, né? Aí não tem nada definido, nada pronto, para a gente pensar com São Paulo, pensar com outros estados e escolher algumas, porque a gente não dá conta de tudo, né? Então, uma das primeiras sugestões é a gente pensar num fluxo entre saúde e institutos de identificação nos estados.
né? Como já foi dito aqui, né? Muito das pessoas desaparecidas que são localizadas, elas estavam institucionalizadas, ou no atendimento de saúde, ou numa ILPI com os idosos, ou no hospital psiquiátrico, né? Então, muitas vezes somos nós próprios, estados, fazendo a pessoa desaparecer novamente. Então, há necessidade de se criar algum mecanismo de comunicação rápida entre saúde e assistência social, espaços de internação, com o Instituto de Identificação, para que possa fazer um processo de tentar identificar aquele paciente, se já está em alguma base, se não está, enfim, da gente tentar se antecipar um pouquinho, né? E, claro, eu sei que vários estados já devem ter, ninguém está falando, né, de inventar a roda, é só porque a gente vê que precisa aperfeiçoar mesmo, né? A gente vê que também é preciso pensar no próprio processo da SIM, né, de como a gente ajuda os institutos de identificação estadual a estruturarem mais suas ações extramuros, né? Porque com a documentação é sempre um movimento do cidadão indo aos institutos, à Receita, ao cartório, mas os órgãos também vão, né? E a gente precisa aperfeiçoar isso, solidificar mais. Uma sugestão de que a gente debata no âmbito da CEFIC e com os estados, que eu acho que já passou da hora, que é a interoperabilidade entre registro civil e identidade civil, né? Acho que todos já devem ter ouvido falar no CIRC, né, um sistema de base de dados do governo, né, a primeira base pública de dados de registro civil, e que eu acho que é muito importante que isso seja pensado. Isso pode ajudar tanto no batimento de dados, quanto até pensar futuramente, quem sabe, para fazer assim, a gente não precise mais apresentar certidões físicas, já que teremos no sistema de banco de dados, né? Enfim, são ideias. Pode passar, por gentileza. E aí, ali, uma sugestão, né? Enquanto não há uma interoperabilidade nacional, registro civil e identificação civil, que os próprios estados, de alguma forma, à semelhança do Rio de Janeiro, se algum outro estado tem, eu desconheço, mas que façam, celebrem convênios, acordo de cooperação com a Associação de Registradores do Estado, com o aval da Corregedoria do Estado, do TJ, que é quem fiscaliza, para acesso aos dados de registro civil. Isso economizaria muita coisa, dinheiro, tempo, aumentaria a qualidade, né? E aí, acho que o Ministério da Saúde não está mais aqui, mas foi criado, dentro do Sistema de Informações de Registro Civil, um subcomitê técnico, que é coordenado pelo Ministério da Saúde, para pensar essa conversa eletrônica, né, essa interoperabilidade entre o SINASC, dos nossos bebês, dos nascimentos, o CIRC, que são as informações de registro civil, e o SIM, da mortalidade, né? Para a gente começar a fazer essa conversa digital, eletrônica, né? Porque ambos sistemas estão na União. E, por fim, assim, a gente tem o Comitê Nacional, né, de Busca de Pessoas Desaparecidas, mas a gente ainda não conseguiu fazer com que os estados tenham os seus, né, e abracem as políticas localmente. É mais uma luta, né? Pode passar, por gentileza. Tem outras sugestões ali, mas de regulamentar o campo-nome no registro de óbito. Estão tendo uns debates se é pessoa não identificada, pessoa desconhecida, enfim. E, fechando, uma sugestão de que a gente possa ampliar, né, como foi dado o exemplo aqui do Hospital de São Paulo, que o cartório está dentro do hospital, que são as chamadas unidades interligadas, né? Que essa foi uma das estratégias que, desde 20 anos atrás, o governo federal vem incentivando e que deu certo para que nossos bebês fossem registrados cada vez mais no tempo oportuno, que esses cartórios dentro dos hospitais possam também registrar óbito, muitos deles já o fazem, mas nem todos, e também da gente pensar a possibilidade de levar os cartórios para os postos do IML. Não sei se em São Paulo
tem algum posto do IML com cartório. Eu sei que em Minas Gerais tem um, que em Rio de Janeiro tem um só. E no Brasil, com dados do MJ, a gente tem 382 postos do IML no país. Então, da gente pensar essa aproximação, né? Nem sempre é uma aproximação física de um órgão está lá dentro, né? Mas essa é uma estratégia, principalmente nos grandes postos, né? Depois nos SVOs, quem sabe, né? E por aí afora vamos. E a gente vem pensando muito dentro do Ministério, mas isso é, de fato, projeto de médio prazo, de um compromisso nacional pela erradicação do subregistro de óbito. Igual a gente conseguiu erradicar o subregistro de nascimento, ainda temos crianças sem registro de nascimento, adultos, mas não é mais a tragédia mazela que era de 20 anos atrás, que a gente faça o mesmo com o óbito, que é uma questão muito mais complexa, né, do que a do nascimento, mas que a gente se una formalmente em torno disso. Pode passar, por favor. Ali tem um desenho de um fluxo que é feito no Rio de Janeiro, de comunicação entre saúde e institutos de identificação. Pode passar, por favor. Aí são dados sobre o óbito, pode ir passando, pode passar. Aqui, para a gente ver, né, é sempre lá na região norte. Aliás, a região norte ainda está aí, porque a gente vai precisar muito dos institutos de identificação, né, da região norte, mas ali no verde escuro é a concentração maior de municípios de domicílio do falecido, que foi gerada uma DO, né? Há uma declaração de óbito, mas essa declaração de óbito não virou um registro de óbito. Isso aqui é chamado subregistro, né? E esses corpos, onde estão, né? Estão parte lá no passivo, que nossa colega aqui falou, enfim. Pode passar, por gentileza. Aí é a queda do subregistro de nascimento no Brasil, mostrando assim que foi a união de todos. Não foi só a União, governo federal, não. É Estado, município, é sistema de justiça, é sociedade civil, foi todo mundo para que a gente tivesse essa queda, né, tão grande de bebês não registrados no nosso país. Pode passar, por gentileza. E aí, só dando um informe, já fechando, hoje, segundo o censo do IBGE, o Brasil ainda tem 65 cidades que tem mais de 5% de crianças na primeira infância que ainda não foram registradas. São os tais 65. Aí ontem foi o primeiro passo do lançamento de um projeto do Ministério dos Direitos Humanos, em conjunto com vários órgãos, e que esperamos a adesão de muitos outros, para que a gente possa fazer um trabalho nessas 65 cidades, né? E foi assim uma adesão grande dos prefeitos. E aí, novamente, é assim, gente, é Amazonas, Roraima e Pará. Então, é o acesso, né? Todos nós sabemos disso. E o óbito também é lá. Então, é o nascimento e o óbito é lá. Então, temos que, conjuntamente, reforçar, e vamos precisar muito dos institutos de identificação do Norte, porque a ideia não é só fazer o registro de nascimento, mas fazer a nossa SIM também, por conta de tudo, né? De segurança, de direito, enfim. Pode passar até o card final, só um convite, que é quem puder e quiser, 16, 17, 18 de setembro, a gente vai fazer o 12º Encontro Nacional do Registro Civil, da área do Ministério dos Direitos Humanos, mas que vários aqui já estão convidados lá na nossa programação. E um dos debates é o subregistro de óbito e o desaparecimento também, tá? Então, muito obrigada, e é isso. Tula, muito obrigado pela apresentação, pela quantidade de informações, às vezes choque de realidades, as dificuldades que a gente tem com o registro, mas fica aqui um grupo de possibilidades, oportunidades, que basicamente se resume na necessidade da gente interoperar, da gente integrar
O desafio dos institutos dos estados ele é muito similar, né? Então, se não tiver o apoio do governo federal e tentar destravar essa necessidade de integrações que vale para o subregistro, vale nas interações com os cartórios, vale com os órgãos do governo federal, né? Acho que é muito papel nosso e desafio nosso de conseguir ajudar os estados na correta identificação, aproveitando tudo que já foi construído ao longo do tempo. Bom, pessoal, a gente encerra aqui, então, o nosso painel. Muitíssimo obrigado aos nossos convidados e convidadas, a vocês que estão com fome até agora aqui acompanhando a gente. Espero que essa nossa conversa nos inspire a buscar novas ações, novas articulações políticas, em especial em favor de pessoas que ainda vivem nessa falta de visibilidade, de identificação, né? Muito obrigado e boa tarde a todo mundo.